Olá, neste vídeo nós vamos utilizar a regra da cadeia para calcular a derivada de uma composição de duas funções. Nós queremos calcular a derivada da função cosseno de x ao quadrado. O primeiro passo é identificar esta função, cosseno de x ao quadrado, como a composição de duas funções e então aplicar a regra da cadeia. Então, considere a função cosseno de x ao quadrado. Esta função é a composição de duas funções. Quais são elas? Para você descobrir isso, você tem que descobrir como calcular cosseno de x ao quadrado. O que você tem que fazer? Eu lhe dou x. Como você calcularia cosseno de x ao quadrado numa calculadora científica? Bem, o primeiro passo seria pegar x e calcular x ao quadrado, certo? E aí você guarda este valor. Vamos chamar esse valor de u. E agora, o que eu faço com esse u? Agora, eu calculo cosseno de x ao quadrado, ou seja, cosseno de u. E isso me dá cosseno de x ao quadrado. Então, são duas operações, calcular o quadrado de x e depois calcular o cosseno do resultado dessa operação, que eu chamei de u. Você pode chamar de que letra você quiser, menos x, é claro, u, por exemplo. Bem, vamos chamar o resultado cosseno de x ao quadrado, ou seja, cosseno de u, de y. Então, cosseno de x ao quadrado é y. Então, agora é fácil descobrir quais são as funções. A primeira função associa a x u, certo? Então, a primeira função é que a cada x eu associo um u, que é x ao quadrado. Essa é a primeira função. E a segunda função, a cada u, eu vou associar um y. E quem é esse y? Y igual a cosseno de u. Então, temos duas funções aqui, u igual a x ao quadrado e y igual a cosseno de u. E o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a derivada dessa função com respeito à variável independente x. Então, nós queremos calcular a derivada de y com respeito a x. E a regra da cadeia nos diz que a derivada de y com respeito a x é igual à derivada de y com respeito a u vezes a derivada de u com respeito a x, onde esta primeira derivada aqui, a derivada de y com respeito a u, é calculada em u, que é x ao quadrado. Então, vamos lá. Qual é a derivada de u com respeito a x? U é x ao quadrado. Então, é claro que a derivada de u com respeito a x é igual a 2x. E y é igual a cosseno de u. Portanto, a derivada de y com respeito a u é igual à derivada de cosseno, é menos seno, em u. Prontinho. Portanto, a derivada de y com respeito a x, ou seja, a derivada de cosseno de x ao quadrado, é igual a derivada de y com respeito a u, que é menos seno de u, coloque um parênteses aqui, vezes a derivada de u com respeito a
x, que é 2x. Lembre-se que você tem que voltar à variável independente original, que é x. Então, você tem que pôr a resposta tudo em função de x. Então, nós temos u aqui, e u é x ao quadrado. Portanto, isso é menos seno de x ao quadrado, calculado em x ao quadrado, vezes 2x. Portanto, esta é a derivada de cosseno de x ao quadrado. É menos seno de x ao quadrado vezes 2x. Deixa eu enfatizar que você tem que ter algum cuidado com essa primeira derivada, porque é a derivada com respeito ao u e não a variável original. Então, você tem que, no final, você não pode colocar x aqui. Você tem que colocar u, você está derivando com respeito ao u, e depois você substitui pela variável original. U é igual a x ao quadrado. Bem, como esse é o nosso primeiro exercício de aplicação da regra da cadeia, eu gostaria de expor o mesmo exercício usando uma notação um pouquinho diferente. Então, utilizando essa notação um pouquinho diferente, cosseno de x ao quadrado é a composição de duas funções. Nós temos uma função que é a função x ao quadrado. Essa é a função que a gente chama de função interna, que é a função que você aplica primeiro. Okay? Para calcular essa função, você primeiro tem que calcular x ao quadrado. Então, essa é a função interna. E depois, ao resultado dessa operação, que a gente chamou de u, a gente aplica a função externa, que é cosseno. Aplicamos cosseno ao resultado da primeira função. Okay? Então, esta aqui é a função externa. Muito bem. Então, vamos chamar a função interna, digamos, de g de x. Então, g é a função interna e ela é simplesmente x ao quadrado. Ela depende de x, pega um x e nos dá o x ao quadrado. E a função externa depende de u. Ok? Então, a cada u, então vou chamar a função externa de f, digamos. Os nomes realmente não importam, mas f de u vai ser cosseno de u. Então, a regra da cadeia nos diz o seguinte, que a derivada dessa função aqui, que eu vou chamar de y, com respeito a x, nada mais é do que, bem, essa função é o quê? É g de x, a função interna, e a gente pega o resultado dessa função interna, g de x, e aplicamos f nesse resultado. Então, ficamos com f composta com g de x. Essa é a função externa, essa é a função interna. Então, pela regra da cadeia, essa derivada aqui é a derivada da função externa calculada na função interna vezes a derivada da função interna em x. Ok? Bem, quem é a derivada da função interna? Super fácil. Derivada de g é 2x, exatamente como a gente fez antes. E a derivada da função externa, que é f, com respeito a u, é claro, a variável independente de f, que é u, é igual a menos seno de u. Tá certo? Mas a gente quer calcular a derivada de f não em x, mas em u, veja aqui. E quem é u? U é g de x. Então, a derivada de f calculada em g de x, portanto, ficamos com menos seno calculado em g de x, e isso é
menos seno de x ao quadrado. Portanto, ficamos com menos seno de x ao quadrado vezes a derivada de x, que é 2x. Exatamente o que a gente tinha obtido antes. Ok? Então, é realmente exatamente o mesmo argumento. É a mesma regra da cadeia, simplesmente utilizando notações diferentes. Eu recomendo a você que você faça uso das duas notações nos exercícios que você está fazendo, porque ambas são muito úteis. Algumas vezes é mais prático utilizar essa notação, às vezes é mais prático utilizar essa notação. Aliás, essa notação aqui, a notação de Leibniz para a regra da cadeia, é muito utilizada em problemas de física, mas ela tem a desvantagem de não nos dizer explicitamente essa fórmula aqui, simplesmente não nos diz onde a gente está calculando essa primeira derivada. Então você tem que ter um pouquinho de cuidado aqui. Pois bem, mas quando você tiver realmente bastante prática, você provavelmente vai resolver esses problemas muito mais rapidamente. Você vai fazer provavelmente assim. Você vai considerar cosseno de x ao quadrado e você vai querer derivar essa composição de funções. Você vai identificar imediatamente a função interna como x ao quadrado e a função externa como cosseno. E você nem vai se preocupar em nomear as funções como f e g ou introduzir a variável u. Você vai fazer a coisa bem rápida. Você vai fazer assim. A derivada da composição de duas funções é a derivada da função externa calculada na função interna, tudo isso multiplicado pela derivada da função interna, que é 2x. Bem, a derivada de cosseno é menos seno, então ficamos com menos seno calculado em x ao quadrado vezes 2x. Embora seja realmente o que você vai fazer daqui a pouquinho, eu sugiro que você tome cuidado no começo e faça em detalhes os exercícios da regra da cadeia, identificando claramente as funções que estão sendo compostas, f e g, identificar a função interna como u e escrever tudo bonitinho, tá certo? Depois, quando você adquirir mais prática, você pode fazer as coisas rapidinho, como o que eu fiz aqui embaixo. Ok? É isso aí.